Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Luiz Ferreira, PhD, no canal Science Academy. E eu estou hoje iniciando uma conversa muito legal e muito produtiva para o pessoal da graduação, que tem me acompanhado sistematicamente, mas eu ainda não tinha, de fato, dado para vocês a atenção que vocês merecem, ok? Então, claro que eu vou conversar com as pessoas da pós-graduação, e claro que tudo que eu abordo aqui serve sempre para a graduação e para a pós-graduação. No entanto, nós estamos em outubro, chegando no final do ano, e eu tenho certeza que muita gente da graduação, nos finais dos seus cursos, estão ainda com o TCC sem concluir. E o tempo é curto e a exigência é grande e vocês acabam entrando num estado de ansiedade, aí a coisa fica pior ainda no sentido de você conseguir produzir alguma coisa. Então, eu vou te dar uma atenção especial. A gente vai começar hoje conversando sobre monografia e eu já vou te dar dicas importantes para você começar a fazer o seu trabalho ou melhorar o seu trabalho de graduação, ok? TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Bem, então vamos iniciar pensando sobre o que é a tal da monografia, o que significa isso? Por que que esse é o termo utilizado para a produção do trabalho científico no final de curso de graduação? Monografia significa mono, único, grafia, escrever. Escrever sobre o quê? Sobre um único tema, um só assunto, que é tratado com maior ou menor profundidade, dependendo do seu nível de desenvolvimento na academia. Você concorda? Então, se você vai fazer um TCC na graduação, claro que o seu nível de profundidade não precisa ser significativo. Se você for fazer uma monografia num curso de especialização, lato sensu, que não é o acadêmico, não significa necessariamente uma pesquisa, então o que acontece? Ele tem que ter uma profundidade maior em termos de conhecimento, ok? Então vamos ficar com isso. Ah, professor, eu posso chamar uma dissertação ou uma tese de monografia? Sim, porque tem um objeto de estudo, e o objeto de estudo seria exatamente o assunto, que a gente não chama de assunto, mas chama de fenômeno sob investigação ou objeto de estudo, e aí este objeto de estudo seria tratado cada vez com maior profundidade, sendo que no doutorado a profundidade ela tem que ser bastante sólida, bastante consistente, ok? O que você vai produzir concretamente? É um documento escrito, e esse documento ele pode ter várias partes. Então, eu gosto de chamar de sessões. Há pessoas que até chamam na graduação também de capítulos. Mas, de qualquer forma, essas partes, elas se complementam e elas têm que ter uma lógica interna. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você vai escrever sobre algum assunto, imagina o seguinte, você pega um livro que não tem capítulos, não tem partes. Qualquer livro, de qualquer área. E aí você começa a ler o livro, que não te dá nenhuma pista, você só vai saber o que vai rolar ao longo do livro quando você chegar no fim. Mas isso, para um trabalho acadêmico, não é interessante. Então, a primeira dica que você tem aqui é o seguinte, é que a monografia, ela tem que ter necessariamente seções ou capítulos, títulos e subtítulos que você vai utilizar para organizar os seus capítulos. E isso é muito legal, porque quando você fizer o sumário ou o índice, que vai lá nos pré-textos, no chamado, né? Nas páginas pré-texto, você já tem toda a estrutura organizada, ok? Então, vamos lá.
nós vamos ver, não hoje, no próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês a estrutura da monografia. Então, hoje, o que que eu quero que você tenha claro na sua mente? É que você decidiu que você vai estudar o tema X. Vamos imaginar aqui um tema. Você quer saber, você está interessado em explorar a interação entre crianças com deficiência e crianças sem deficiência na sala de aula regular. Você vai escolher uma escola, uma sala de aula, vai, claro, que pedir autorização para ter acesso, vai fazer observação, vai conversar com as crianças, vai conversar com a professora, vai interagir, mas só isso, não adianta só isso, porque você vai precisar de um fundamento teórico para isso. Então, o que que você vai procurar? Dica: vai lá no Google Acadêmico e procure interação entre estudantes na sala de aula regular. Relacionamento entre estudantes na sala de aula regular. Deficiência, alunos com deficiência e alunos sem deficiência na sala de aula regular. Vai fuçar o que que as pessoas estão escrevendo sobre isso. Se você, eventualmente, é um professor ou uma professora de escola regular, você pode fazer esse levantamento de informações e dados sobre essa interação na sala de aula. Como que você vai usar isso na monografia? Porque a monografia não precisa necessariamente ser uma pesquisa, ok? Mas como que você vai apresentar isso? Você apresentar isso como uma experiência, né? Você pode chamar, se você quiser, de pesquisa descritiva, onde você não tem o compromisso de explicar, analisar, buscar razões justificativas para aquele fenômeno. Você simplesmente vai apresentar uma série de descrições sobre aquilo que você viu, mas no ar solto, não. Tem que estar inserido num contexto teórico, que no caso, quando a gente está fazendo um trabalho de caráter científico, é chamado de referencial teórico ou marco teórico, ok? Bem, então você vai fazer o quê? Você vai lá, ó, eu já falei, você vai lá no Google Acadêmico e vai escrever, antes de ir lá, uma série de palavras-chave que tem a ver com esse contexto específico. Vamos supor que você esteja interessado, por exemplo, ou interessada, num tema que seria formação de gestor ou gestora de escola regular. Aí você vai fazer o quê? Você vai lá no Google Acadêmico, vai escrever as palavras-chave, vai levantar pelo menos entre 5 e 10 trabalhos que tratem deste tema, vai estudar, vai ler esses artigos e vai escrever sobre esse tema. Você não precisa nem mesmo ir para uma escola. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que é chamado para um TCC um estudo bibliográfico. Você vai estudar sobre a produção científica naquela área e você vai escrever sobre aquilo. Então, atuação ou formação de gestores e gestoras das escolas regulares. Aí você vai fazer o quê? Você vai apresentar o conceito de gestor e gestora, você vai apresentar a caracterização dessa função, tudo baseado nos artigos que você leu, e provavelmente alguns livros também aos quais você teve acesso. Você depois vai apresentar alguns elementos que são críticos ou complexos ou contraditórios no que os artigos trazem. Você pode trazer os dados de alguma pesquisa, e aí, a partir daquilo, você vai chegar a alguma conclusão sobre essa formação. Essa formação é efetiva? O que que os artigos falam sobre isso? Os gestores e gestoras, eles têm uma atuação nas escolas que pode ser considerada competente?
o que que os autores falam sobre outros elementos que precisariam ser inseridos nessa formação. Sacou? Então, aí tem todos os elementos teóricos para você escrever um documento monográfico sobre esse tema específico. E assim você vai para vários âmbitos. Agora, suponha que você não tem ainda um tema. O que que eu vou sugerir para você? Você vai também no Google Acadêmico e vai colocar algumas palavras-chave que estão mais ou menos na sua área de interesse. Vamos supor que você esteja fazendo engenharia e que você esteja interessado na construção das casas do Minha Casa Minha Vida. Você vai buscar informações sobre isso. Leia 2 ou 3 artigos para você ter uma noção de qual é o tipo de discussão que está sendo feita academicamente no âmbito dessa área. E a partir daquilo você pode descobrir algum elemento que você considere relevante. Suponha que você seja da área de saúde e você esteja interessado no tema saúde mental. Mas especificamente você está interessado no profissional, não, no tratamento que é oferecido por hospitais psiquiátricos, por exemplo. Vai lá no Google Acadêmico, entre com a palavra-chave saúde mental, faz de conta que seja para jovens, né? Então, saúde mental, juventude, hospitais psiquiátricos. Vai descobrir o que que as pessoas estão tratando sobre esse tema, e aí você vai buscar alguns elementos que vão te ajudar a definir. Uma dica muito legal: quando você estiver lendo, escreva numa folha de ofício separado palavras que você acha que são relevantes, que podem ser interessantes para você descobrir o seu tema. Palavras ou sentenças, né? E aí depois você recorta essas palavras, esparrama em cima da mesa e tenta combiná-las de forma que elas vão te dar uma ideia interessante para você definir o seu objeto de estudo para o seu TCC, ok? Eu espero que a nossa conversa tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique agora, curtir e me mande as suas perguntas, porque daí eu vou fazer vídeos respondendo as suas perguntas, ok? Um beijo no coração, Om Shanti e até o próximo vídeo.